Olá pessoal, eu sou o Diego Vanucci e hoje vamos falar sobre as megacidades. O termo megacidade foi uma expressão criada pela Organização das Nações Unidas para referir-se a toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de habitantes. Em muitas cidades e grandes metrópoles, o continente populacional é tão elevado que chega a ser superior ao de muitos países, o que explica a necessidade de utilização desse conceito. Em muitos casos, a constituição das megacidades não acontece somente em um município, mas sim em vários, formando áreas interligadas em um processo chamado conurbação. Quando as áreas urbanas dos municípios de diferentes encontram-se, esse processo é muito comum no Brasil e também é responsável pelas formações das chamadas regiões metropolitanas. A maior megacidade brasileira é a cidade de São Paulo, que reúne em sua região metropolitana uma população superior a 20 milhões de habitantes, o que torna a maior capital megatrópole da América do Sul. O que a torna a maior do país. Além dela, temos o Rio de Janeiro, inserido nessa categoria, além de algumas outras cidades com potencial para isso, como é o caso de Porto Alegre e Belo Horizonte. No mundo, a maior megacidade é Tóquio, que também é considerada como uma meta-cidade, pois possui uma população superior a 30 milhões de habitantes. A área urbana dessa cidade extrapola boa parte dos seus limites municipais, estendendo-se para várias outras áreas do entorno, do que é o caso no Japão. Essa intensa aglomeração explica-se pela alta densidade demográfica que é o país. Depois de Tóquio, a maior megacidade fica em países subdesenvolvidos, no caso, os países emergentes, 12 entre os 21 existentes. O segundo lugar pertence a New Delhi, na Índia. O terceiro pertence a São Paulo. O quarto a Mumbai. Também temos a Índia em quinto. Em sexto, a cidade do México. Todas essas cidades encontram-se em países que experimentaram urbanizações recentes, elevados graus de poluição e especificamente nos seus respectivos territórios. Portanto, além de controlar o seu crescimento acentuado, as megacidades, sobretudo em países economicamente dependentes, o que é o caso nos países subdesenvolvidos, possuem inúmeros desafios, tais como desenvolver infraestrutura básica, garantir a melhoria de vida dos moradores de baixa renda, entre outros. Outra cidade que busca a necessidade de um crescimento sustentável é as megacidades. Em geral, são centros urbanos com um elevado índice de poluição no ar, das águas e seus recursos naturais em geral. As maiores megacidades do mundo, as 10 são Tóquio, New Delhi, São Paulo, Mumbai, Cidade do México, Nova York, Xangai, Dhaka, Los Angeles. Os problemas da megacidade. Muitos problemas estão associados ao crescimento das megacidades, como a poluição sonora e visual, a poluição atmosférica, o crescimento da violência urbana, a proliferação de doenças, a expansão da favelização, o excesso de trânsito, problemas com mobilidade urbana, a falta de saneamento básico para boa parte da população, problemas de abastecimento de água, energia e etc. Mas o que é uma cidade global? Diferentes das megacidades, as cidades globais possuem uma menor densidade populacional. No entanto, são centros urbanos com uma grande concentração de poder político e econômico, de influência mundial. Em outras palavras, é nas cidades globais que a economia é administrada e planejada, sendo, portanto, sede do poder, que vale lembrar também que uma cidade pode ser global, ao mesmo tempo ser considerada uma megacidade. Por exemplo, Tóquio, São Paulo e Nova York. As cidades globais, também conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. Estão no topo da hierarquia urbana.
são adotadas técnicas de conhecimento e serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à economia globalizada e o progresso tecnológico. Nessas cidades, há grande concentração e movimentação financeiras de sedes de grandes empresas ou escritórios ou filiais transnacionais, importantes centros de pesquisas, de presença de escritórios das principais empresas de consultorias mundiais, de contabilidade, de publicidade, bancos e advocacia, além das principais universidades, é claro. Essas cidades são dotadas de uma infraestrutura e possuem grandes habilidades para realizar negócios nacionais e internacionais, possuem grandes números de aeroportos, possuem bolsas de valores e sistemas de telecomunicações, além de uma ampla rede de hotéis, centros de convenções e eventos, museus e bancos. Porém, possuem serviços bastante diversificados, como jornais, teatros, cinemas e editoras, agências de publicidade, entre outros. A instituição responsável por classificar se uma cidade é global ou não é a Universidade de Loughborough, em Londres, em uma fase inicial, posteriormente aperfeiçoada pela Globalization and World Series. Atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais no planeta, divididas em 3 grupos, conforme o grau de influência e importância mundial. A Europa é o continente que possui mais cidades globais. As cidades mais influentes do mundo foram classificadas em 3 diferentes classes, a alfa, a beta e a gama. Sendo a classe alfa as cidades com maior influência do planeta, a beta é a intermediária e a gama corresponde com cidades globais de menor expressão mundial. O grupo alfa, esse é representado por cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Frankfurt, Milão. O grupo beta estão entre as cidades como São Francisco, Sydney, São Paulo, Cidade do México, Madrid, Barcelona. Muito obrigado, galera, para vocês que ficaram até aqui. Conto com o like de vocês, com a inscrição no canal, para que possamos continuar a produzir conteúdos de qualidade. Valeu, galera!